Olá pessoal, tudo bem? Mais um Maratona Concurso de Professores aqui, aula 9. A gente vai continuar um pouquinho falando sobre o monitoramento do Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. Então, como é que faz esse monitoramento? O que é o sistema de monitoramento? Quem e quais são as instituições que integram, né, a comissão? E a gente vai nessa toada porque são questões que podem cair. O que vai cair de Plano Estadual de Educação, além das metas, a possibilidade de cair alguns indicativos de metas, é a questão da organização, que são os artigos primeiros ali do Plano Estadual de Educação, tá bom? Vamos junto, aqui é o professor Emílio Santos, mais uma maratona concurso de professores aqui no canal Pensando Sociologicamente. Pessoal, iniciando com alguns abraços aí dos novos inscritos do canal: Priscila Rosa, Geisele Pedrosa, Vânia Cristina, Júlia Gamer, até um gamer tem aqui, Isoraide Almeida, Camila Carmona, Luciene Machado, Marcos Relastrini, Marivânia Santos, Larissa Melcher, e aí tem mais alguns outros colegas e amigos e amigas, aí, professores e educadores, que sempre dão uma força com sugestões e se inscrevendo e compartilhando os vídeos do canal, tá bom? Vamos juntos! Pessoal, comissão do Plano Estadual de Educação. Esse vídeo é bem curto, né? Então ele vai entrar mesmo nos pontos mais essenciais que envolvem o monitoramento. Então a primeira coisa é o artigo 3º. As metas previstas no anexo dessa lei serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizadas por uma comissão nomeada pelo chefe do Poder Executivo, com a participação das seguintes instâncias. Então, para que se atinja as metas, é importante a questão do monitoramento contínuo e avaliações periódicas. Quem é que vai realizar isso? A comissão, que é uma comissão formada para tal, tá bom? E aí, a participação dessa comissão, quem que estará nela, né? E aí a gente tem algumas organizações. Secretaria de Estado de Educação, que é a sede, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul e o Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. Então, esses 4, né, órgãos estarão na comissão, eles farão parte dessa comissão, tá bom? Bom, o Sistema Educacional de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação de MS. Artigo 5º. O Poder Executivo instituirá, em regime de colaboração com os municípios, o Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação. Então, o Poder Executivo, né, colaborando com os municípios, então o Poder Executivo Estadual, juntamente com os municípios, né, instituirá o Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação, estabelecendo os mecanismos necessários para o acompanhamento das metas e estratégias do Plano Estadual de Educação, sob a coordenação da comissão mencionada no artigo 3º dessa lei, que foi as instituições mencionadas no artigo anterior, na tela anterior. Quais são? Secretaria de Estado de Educação, Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Conselho Estadual de Educação e o Fórum, né, Estadual de Educação de MS, tá bom? São esses aí, Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, Conselho, Comissão da Assembleia e a sede. Pessoal, lembrando aí, né, mais uma vez, né, alguns outros inscritos no canal, sempre dando aquela força. Mariana Alves, Silvana Fraga, Paulo Alves, Eric Montenegro, Alecilda Tomás, Diego Barros, Lisa, Lu Demore, Júlio César, Christian Schneider, Jéssica Araújo, Sabrina Dias, Eric de Souza, Tiago, Patrick Luiz, e são aí nossos abraços fortes, né? E aí a gente torce para que vocês sempre consigam, né, alcançar aí o que almejam, e sucesso sempre. Pessoal, na verdade aqui, o pessoal que está no canal desde o ano passado tem demonstrado aí que está passando em tudo. Então esse canal é ponta firme, é firmeza mesmo. Aqui a gente é pé quente. Artigo 6º. Compete ao Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação. Então o que compete a esse sistema? O que ele vai fazer? Monitorar e avaliar anualmente os resultados da educação em âmbito estadual, com base em fontes de pesquisa oficiais, tais como
o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é o INEP, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, o Censo Escolar, entre outros. Então, a grande questão é, precisa ter um monitoramento e avaliação anual, né? E essa comissão vai fazer, esse sistema vai fazer. E aí as fontes têm que ser oficiais, tá? Para levantamento de dados, para ver se teve aumento de matrículas em cada caso, se uma meta está melhorando, se o índice de tal meta melhorou ou não. Então tem que pegar no INEP, tem que pegar no Censo Escolar, no IBGE, no PNAD, tá bom? Então, primeiro item aí. Item do quê? Né? Que compete ao Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação. 2. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e cumprimento das metas. Então, assim, além de analisar, além de fazer esse levantamento, verificar os dados nesses órgãos que fazem levantamento estatístico, tem que propor também políticas públicas para assegurar a implementação. Então, essa que é a grande questão. Implementação de várias estratégias para que se consiga cumprir as metas. Divulgar anualmente os resultados do monitoramento e das avaliações. Isso foi alvo de questões de prova, pode cair bastante, né? Quando tem que ter essa divulgação, né? No final dos 10 anos do Plano Estadual de Educação? Ou só no início, ou só depois de 5 anos? Não, tem que divulgar anualmente. E compete a quem? A esse sistema de monitoramento. Artigo 7º. Ao Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, né, o FEMS, por meio de seus grupos de trabalho permanentes, os GTPs, compete acompanhar o cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação com a incumbência de coordenar a realização de, pelo menos, 2 conferências intermunicipais de educação e 2 conferências estaduais de educação, em atendimento ao que consta no Plano Nacional de Educação, o PNE. Então, ao Fórum Estadual de Educação, a partir dos grupos de trabalho, compete acompanhar o cumprimento das metas. Eles vão ter que coordenar a realização do quê? Ao menos 2 conferências intermunicipais e 2 conferências estaduais de educação. Artigo 13, que é o finalzinho, antes de realmente iniciar nas metas, consta na lei, né, o artigo 13. O que vai dizer o artigo 13? Até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência do Plano Estadual de Educação, o Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa projeto de lei referente ao Plano Estadual de Educação a vigorar no próximo decênio. Então, aí o Plano Estadual de Educação após aí 2025. Né? Então, como é que vai acontecer? Bom, até o final do primeiro semestre do 9º ano, então não é no último ano não. O último ano é 2024, então, sei lá, no primeiro semestre de 2023, o Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa um novo projeto de lei para continuar com o plano, tá bom? Pessoal, falei que era bem curtinho, né, para a gente verificar um pouco desse acompanhamento e avaliação. Questões, então lembrando que a FAPEMS, a FAPEC, algumas bancas que utilizam muito a letra da lei e realizam a troca de alguns conceitos, argumentos, categorias para confundir o candidato e verificar se ele sabe ou não. Então a gente vai pegar muita letra da lei e vamos aí nos aprimorando, né? Para quê? Para que a gente entenda esse sistema de avaliação. Pode cair? Com certeza vai cair. 1. De acordo com o Plano Estadual de Educação, aprovado pela Lei 4.621, de 2014, analise as assertivas abaixo. Mais uma questão que a gente produz aqui para vocês. 1. Compete ao Fórum Estadual de Educação, por meio de seus grupos de trabalho, acompanhar as metas do Plano Estadual de Educação. Então a gente viu há pouco, né, que o Fórum realmente ele vai ter alguns grupos de trabalho e vai ter que acompanhar essas metas. Deixa eu colocar uma ativação de laser. 2. Existem 10 diretrizes do Plano Nacional de Educação que orientam o Plano Estadual de Educação. 10 diretrizes do PNE. 3. Cabe ao IBGE divulgar os resultados do monitoramento em publicações anuais, a fim de aferir o alcance das metas do Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. Então aí analise as assertivas e verifique o que vocês julgam estar correto ou incorreto. Tá bom? Assinale a alternativa que contém a resposta correta. Letra A, apenas 2 e 3 são verdadeiras. Então vamos verificar aqui. Compete ao Fórum, né,
por meio de seus grupos de trabalho, acompanhar as metas? Compete. Então, o item 1 está correto. Item 2. Existem 10 diretrizes do PNE que orientam o Plano Estadual de Educação? Sim. Item 2 está correto. 3. Cabe ao IBGE divulgar os resultados? Não, né? Cabe à comissão, né? E ao sistema de monitoramento estipular essa transparência de divulgação anual. E outra coisa, né? Cabe ao IBGE divulgar os resultados do monitoramento em publicações anuais a fim de aferir o alcance das metas. Não é o IBGE que vai aferir. O IBGE, assim como o PNAD, assim como o IPEA, eles vão verificar basicamente dados e levantar dados sobre várias coisas, né? Estatísticas de fenômenos que envolvem cada qual o seu órgão. Então, não cabe a eles verificar se aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né, as metas e estratégias estão sendo realmente alcançadas. Então, item 1 e 2 como correto. Assinale a alternativa que contém a resposta correta. 2 e 3 não, só a 2 não, 1 não, a 3 não, 1 e 2 são verdadeiras. Então, é aqui. Letra E. Vida que segue, vamos juntos, vamos para frente. Questão 2. De acordo com o PEE, né, Plano Estadual de Educação, o artigo 3º diz respeito ao monitoramento. Sobre o tema, é correto afirmar: A. A comissão será nomeada pelo prefeito da cidade, ou seja, o chefe do executivo. E aí? Não, né? A comissão realmente será nomeada pelo chefe do executivo, mas a gente está falando de um órgão estadual, plano estadual, que é uma lei estadual. O chefe do executivo estadual, quem é? É o governador. Letra B. A comissão será nomeada pelas instituições de escolha do chefe do executivo. E aí? A comissão será nomeada pelas instituições de escolha do chefe? Não, a comissão será nomeada a partir de órgãos que constam, né, no artigo 3º. Não é escolha deliberada por ele quem vai se apresentar ou quem vai participar dessa comissão. Então a letra B está incorreta. C. Fazem parte da comissão a SED, Secretaria de Estado de Educação, a FETEMES, né, Federação dos Trabalhadores, o Conselho Estadual de Educação e a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Como eu falei há pouco, né, algumas bancas, tais quais a FAPEC, utilizam a letra da lei e alteram alguns elementos. Muitos candidatos mais desavisados, eles podem confundir aqui e achar que realmente a FETEMES ela participa dessa comissão do modo como está apresentado no artigo 3º. Então essa está errada. Aqui no caso, né, o órgão Conselho Estadual está correto, a Comissão de Educação da Assembleia está correto, a Secretaria de Estado de Educação está correto, e aqui seria o Fórum, né, o Fórum Estadual de Educação, não a FETEMES. Então letra C é incorreta. D. As metas previstas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas. Então, ó, muito bem, a letra D está correta. Então cuidado com algumas alternativas que vão mudar algum elemento, algum ponto ou outro, tá bom? Vamos para frente, questão número 3. De acordo com o Plano Estadual de Educação, né, em seu artigo 6º, trata-se do sistema de monitoramento. Sobre o tema é correto afirmar: letra A. O monitoramento se dará com base em pesquisa das próprias escolas e ou da sede. A gente verificou que as pesquisas serão realizadas a fim de se analisar e avaliar, né, o andamento das metas, o alcance das metas. Entretanto, não serão as escolas que farão isso. Haverá censo escolar, IBGE, PNAD, né? E aí também órgãos competentes, órgãos oficiais, não é a própria escola. Letra A incorreta. B. Compete ao sistema de monitoramento monitorar e avaliar anualmente os resultados da educação em âmbito estadual. Compete ao sistema de monitoramento monitorar e avaliar anualmente os resultados da educação em âmbito estadual. Muito bem, essa está coerente, está correto. Vamos terminar de ler as outras. C. O sistema de monitoramento é formado pela ACP, a SED, a FETEMES, o Conselho Estadual de Educação e a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Aqui ele mistura muita coisa, né? Essa está errada. Letra D. O monitoramento se dará com base em dados de pesquisa única e exclusivamente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. Aqui também não, muito cuidado com alguns termos, né, que vão ou limitar, deixar a alternativa em uma caixinha, né, de modo a tornar exclusivo alguma coisa, ou cuidado com termos que vão, de certa forma, generalizar demais, tá bom? Então, nesse caso, única e exclusivamente, ele quebra aqui a alternativa. Então, nesse caso, a letra B, que é
monitoramento anual. Vida que segue, vamos juntos. 4. De acordo com o Plano Estadual de Educação, compete ao Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação do Plano, exceto a. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e cumprimento das metas. Isso consta, né, na Lei 4.621, que é o Plano Estadual de Educação. B. O monitoramento ocorrerá com base em fontes de pesquisas oficiais, tais como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP. E aí? Vamos pensar. Tem coerência? Tem coerência, né? Não falou exclusivamente. Então, o monitoramento ocorrerá com base em fontes, como, por exemplo, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. C. Compete ao sistema de monitoramento monitorar e avaliar anualmente os resultados da educação em âmbito estadual. Se é um plano estadual de educação, ele tem como incumbência, né, o âmbito estadual. Essa é a sua dimensão, seu campo. Pessoal, as 3 são corretas, entretanto, muito cuidado, ó. Compete a esse sistema, exceto. Então, essas 3 estão ok, ele quer que a não compete. Letra D, divulgar mensalmente os resultados do monitoramento e das avaliações. Letra E, o monitoramento ocorrerá com base em dados de pesquisa de órgãos oficiais, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Também não coloca exclusividade nem unicamente esse órgão, né, que é o PNAD. Então é esse, é o INEP, é o IBGE, é o Censo Escolar. Então aí tá ok. Então é a D, pessoal. Por quê? Mensalmente? Não, não será mensalmente. Quem é que dará conta, né, de fazer essa análise e ainda divulgar mensalmente esses resultados de monitoramento? Não é mensalmente, é anualmente. Então muito cuidado com a banca, ela pode trocar algumas questões que são importantes, questões chaves, elementos chaves, palavras chaves, trocar tempo, trocar momento, trocar dimensões. Então divulgar mensalmente não. Então ele estava querendo aqui, exceto, a errada. Então é a letra D. 5. Não são diretrizes do Plano Nacional de Educação que orientam as metas e estratégias do Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. Então a gente lembra que tem várias diretrizes. Em vídeos anteriores eu sinalizei as 10 diretrizes do PNE. Tá bom? Não foi nesse vídeo, foi no vídeo anterior. Verifiquem aí, eu vou deixar um card. Letra A, a erradicação do analfabetismo, né? Ela é uma diretriz, então ele quer que não são diretrizes. Então a letra A tá ok. B, a superação das desigualdades educacionais é uma diretriz. A formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nas disputas em que se fundamenta a sociedade. D, a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública é uma diretriz, a gestão democrática, inclusive é uma meta, né? A última meta, a penúltima meta 19. E a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Também é uma diretriz, né? É um item lá que está constando no Plano Nacional de Educação e no Plano Estadual de Educação. Pessoal, então o item aqui que não é diretriz, o modo como está desenvolvido e escrito, é a letra C, né? Alternativa C. A formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase, aqui deveria ser, né? Com ênfase, né, na moral e na ética, né, em que se fundamenta a sociedade, não nas disputas em que se fundamenta a sociedade. Então, letra C, incorreta. Tá bom? Pessoal, é isso. Mais um vídeo, mais uma aula, né? Essa aí foi a aula de número 9. Né? Atualize-se, faça alguns exercícios, tente se habituar a estudar. Ah, não tenho tanto tempo. Você consegue meia horinha por dia após a sua aula, após os seus estudos, após o seu trabalho? Então, abra esse vídeo, né? Esse vídeo é curto, e aí anote algumas coisinhas, faça uma leitura também na letra da lei, e você consegue estudar em meia horinha por dia, uma horinha por dia. Então vai se habituando, tá bom? Faça exercícios simulados, leia esses vídeos com dicas, né? E leia o edital e conheça o seu certame. Pessoal, daqui a uns dias a gente vai publicar, né, informações da análise do edital de Anastácio, que tem vagas para professores e professoras também, inclusive professores da educação especial, tá bom? Vamos juntos, seguindo firmes e fortes, tá bom? Então esse aqui é o canal Pensando Sociologicamente, que fala sobre educação, sociedade e a complexidade do real. Valeu
Se gostou, compartilhe, dê seu like. Até mais!